18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 1 minuto, eu e ela, Karime Leão no ar. Boa noite, valeu Carlão, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas, até às 7 da noite contigo, hein? Salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News, boa noite, gente. Começamos conferindo o programa, os destaques do programa 18 horas de hoje, as movimentações em Brasília com a votação da reforma tributária. E a bancada amazonense segue nas tratativas para defender a Zona Franca de Manaus. Em uma semana, o Amazonas registrou quase 300 novos casos de dengue e uma morte. E o Amazonas realiza pela primeira vez transplante de rim na rede pública de saúde. Agora 6 horas e 1 minuto e você está no melhor Mix do Brasil e vamos juntos em dando sequência na melhor programação de Manaus, os destaques do dia, você confere por aqui até às 7 da noite no ar, mais uma edição do 18 horas para você. Hoje é quinta-feira, 6 de julho, ano 2023. 18 horas. Começamos o programa Karime Ouvintes com uma boa notícia, olha só, é que a Universidade do Estado do Amazonas, a nossa UEA, lançou os editais do vestibular 2023, acesso 2024 e sistema de ingresso seriado SIS com 5.000 vagas, Karime. Isso mesmo, Carlão, desse total, 3.262 vagas são para o vestibular, sendo 1.168 para Manaus e 2.094 para o interior. Temos ainda 2.149 vagas para o sistema de ingresso seriado. Nesse caso, oferecendo 778 vagas para a capital e 1.371 vagas para o interior. Olha só, segundo a reitoria da UEA, esse ano estão sendo oferecidas 1.676 novas vagas em comparação com o ano passado. Além disso, a universidade está oferecendo 1.088 vagas para pessoas com deficiência e 329 vagas para indígenas, Karime. E as vagas estão divididas entre 87 cursos, sendo 47 destinados aqui à capital em Manaus e 40 para o interior. Tudo isso pode ser conferido nos editais do vestibular e SIS. O período de inscrição começa no próximo dia 24 de julho e segue até o dia 31 de agosto deste ano, finalizando às 5 da tarde. Olha, para os candidatos que forem solicitar a isenção da taxa de pagamento da inscrição, atenção, o período é de 24 a 28 de julho. 24 a 28 de julho. O boleto pode ser pago até o dia 1º de setembro, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite, que dá aí dia 31 de agosto. E vale destacar que todos os candidatos comprovados, PCDs, vão ter direito à isenção da taxa de pagamento de inscrição. É necessário que os candidatos oficializem o pedido de isenção e apresentem aí a documentação solicitada nos editais. A previsão é que a lista dos candidatos aprovados no vestibular vai ser divulgada no dia 7 de dezembro de 2023, mesma data que vai ser disponibilizado o edital de matrícula. E segundo a assessoria da UEA, foram mantidas as cotas para quem estuda todo o ensino médio na rede pública aqui do estado do Amazonas, mas isso não ficou muito claro ainda. Exatamente, Karime, até porque existe aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou essas cotas e nós vamos acompanhar aí, né, Karime Leão? Para dar todos os detalhes, exato, Carlão. 6h04, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa. Um dado aí preocupante. O Amazonas registrou quase 300 novos casos de dengue e uma morte em apenas uma semana. Os dados foram divulgados hoje, quinta-feira, pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Exato, e já são 6 mortes desde janeiro deste ano e um total de 11.110 casos. Isso, levantamento de janeiro até hoje, até quinta-feira, dia 6 de julho. E o repórter André Meirelles tem mais informações
informações a respeito desse caso. Conta pra gente aqui mais informações, mais detalhes. André, muito boa noite. Esses números preocupam as autoridades, são números altos, não é? Boa noite. Preocupa sim, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Inclusive a Fundação de Vigilância em Saúde destaca que em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde que fica mais próxima da sua residência para receber uma avaliação médica, né, totalmente gratuita aí. E a dengue, por ser uma doença infecciosa, febril aguda, que pode ser apresentada aí de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores como vírus envolvidos, infecção anterior pelo vírus da dengue, e também por fatores individuais como doenças crônicas, essas que para quem tem diabetes, asma e anemia, também deve procurar aí o posto de saúde mais próximo para fazer esse exame, que é totalmente gratuito. Isso tem preocupado também as autoridades, porque muitas pessoas não têm, sente o sintoma e muitas das vezes não tem procurado aí a ajuda, né, médica, que é a orientação que é dada nesse momento pela Fundação de Vigilância em Saúde. E a melhor forma de evitar a dengue, né, como já foi falado muitas vezes, é combater os focos de acúmulo de água em locais propícios para a criação de mosquito transmissor da doença. E essa orientação é a adoção da lista de verificações, que chamam de checklist semanal, de 10 minutos de duração. A pessoa deve ali, a população deve agir para identificar os possíveis criadouros, né? Se tiver garrafas, aquelas garrafas PETs, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores, caixas d'água, sempre tem que ver se tem um local ali onde tem uma água parada para que possa tirar aquela água parada ali, água da chuva, ou sempre o tempo todo ali renovando para que o mosquito não possa ali chegar, né, naquele local. E também a rede de saúde aqui do Amazonas está aguardando a vacina contra a dengue também, para disponibilizar aí a população para que essa situação, esses casos aí possam reduzir aqui no estado do Amazonas. E a atualização dessa preocupação foi comentada pelo chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância e Saúde, Dr. Rosemary Costa, o Helder Figueira. Ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir agora. Esse número ainda é preocupante, porque a gente se compara com o mesmo período do ano passado, a gente tem um aumento da ordem de mais de 100%, quase o dobro de casos. A gente sabe que a gente está terminando o período sazonal, ou seja, o período que mais tem transmissão dessa arbovirose, mas mesmo assim a gente continua recebendo notificação de caso positivo, ou seja, a gente continua com transmissão de dengue no estado do Amazonas, mesmo fora do período sazonal. Então, por isso a gente alerta a população de que as medidas profiláticas, as medidas dos cuidados no dia a dia devem ser mantidos, mesmo fora desse período sazonal, verificando se você tem algum depósito, eliminando esses depósitos para que você não tenha criadouros de mosquito próximo da sua casa ou na sua vizinhança. A gente sabe que recentemente também o Ministério da Saúde autorizou pela Anvisa a produção de uma vacina contra a dengue, e a gente espera que muito brevemente a gente tenha essa vacina distribuída em toda a rede para que a população seja imunizada. Mas mesmo com a vacina, é importante dizer que a gente não vai poder abandonar todos esses cuidados. Os cuidados devem permanecer. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem uma vacina contra a Covid, mas nem por isso a gente abandona as medidas de prevenção contra a transmissão também desse vírus respiratório. Então, todas essas medidas devem ser mantidas e intensificadas para que a gente seja uma população livre de transmissão de qualquer virose, inclusive dengue. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu o chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância e Saúde, ele é o Helder Figueira, falou aí sobre a preocupação, né, que está acontecendo aqui no estado do Amazonas e as medidas de prevenção aí contra a doença, que também tem que partir de cada um de nós também, segundo a orientação dele, porque a Fundação de Vigilância e Saúde fez essa atualização hoje, quinta-feira, dia 6 de junho. E o cenário da dengue no Amazonas, nesse período de janeiro até hoje, notificou aí 11.110 casos de dengue registrado aí. Inclusive, né, Karime Carlão, tem mais um óbito. Era até o mês passado que a gente trouxe essa atualização, eram 5 óbitos, aumentou mais um, agora está em torno aí de 6 óbitos, né? E também tem uns municípios aí com maior incidência, né? Tem Jutaí, Tonantins, Ipixuna, Tefé, Humaitá,
Guajará, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Maraã e Iranduba. Esses são os municípios que têm os maiores números de incidência de casos de dengue, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Valeu, André Meirelles. Valeu, boa noite. Agora 6h10, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, neste momento a agitação é grande na Câmara dos Deputados, que está se preparando aí para votar o projeto da reforma tributária. Muitas negociações rolando e muitas discussões, hein, Karime? Sem dúvida, Carlão, e o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Mato, está lá acompanhando essa movimentação no plenário da Câmara. Cadu, muito boa noite, Cadu. Já começou aí, a votação já está acontecendo. A gente sabe que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou mais cedo que não considera adiar a votação, Cadu. E aí, como é que andam os trabalhos? Boa noite. O Arthur Lira continua irredutível, viu? Ele não vai arredar o pé, apesar das dúvidas. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Respondendo a sua pergunta, Karime, ainda não conversou a votação. Por enquanto está na fase de orientação dos discursos dos parlamentares, da orientação dos partidos, o processo mesmo, a esteira de trabalho que é a parte da votação, isso ainda não começou. Vai demorar bastante ainda, eu acho que vai passar a madrugada, viu? Agora, Karime, eu estou falando aqui, como você disse, ao vivo da Câmara dos Deputados, onde acontece esse momento histórico, né, que é a votação finalmente da reforma tributária. É um tema que se arrasta há 3 décadas, pelo menos, né, com muitas idas e vindas, com muitos avanços, muitos recuos também, né, muitos retrocessos também, que acabaram transformando no que é hoje o nosso sistema tributário atual, que é uma colcha de retalhos, não beneficia muito, beneficia muito poucos, né, e não ajuda a grande maioria da população brasileira. E parece que hoje vai, viu, Karine? Apesar do cenário bastante entre as bancadas, né? Agora há pouco, reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro soltou a nova versão do texto da reforma, contendo os recentes acordos, inclusive o acordo feito com o Estado do Amazonas, mas já a gente fala sobre isso. Mas a gente chama a atenção, Karine, para a bancada do PL, o Partido Liberal de Jair Bolsonaro, sigla aí que lidera a oposição ao atual governo. Foi uma surpreendente manobra feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio, que disse o seguinte: a hora de fazer parte da história é agora. E aí, pelo menos 40 deputados decidiram mudar de posição, Karine, e apoiar a reforma tributária, veja só. E esse fato interno que viralizou nas redes sociais acabou de Bolsonaro e dando para Tarcísio a figura de líder ou de influencer, digamos assim, da oposição. E Bolsonaro perdeu espaço, ficou sem voz e até foi vaiado nesse encontro entre as lideranças do PL e parlamentares. E Tarcísio saiu apoiado, saiu amado, mas também saiu odiado por alguns. Inclusive, ele foi escoltado por seguranças até o carro dele, porque não foi fácil a situação. O partido, o PL, está totalmente rachado, então a gente não sabe qual vai ser a postura, qual vai ser, como cada parlamentar vai votar. E possivelmente o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, vai liberar a bancada, ou seja, cada um vai votar do jeito que achar melhor. Mas o cenário é que provavelmente metade do partido vai votar a favor da reforma tributária. E já a bancada ruralista, Karine, o cenário também é de divisão. As lideranças do agronegócio apoiam o anúncio de alíquota zero para os itens da cesta básica, como foi anunciado ontem pelo relator. Mas eles estão preocupados com as cooperativas agrícolas, que podem sair perdendo nessa reforma. E há uma preocupação também com os pequenos exportadores. A bancada quer mais incentivos para quem fatura até 3,5 milhões por ano. E tem também questões envolvendo outras faltas, como a questão do voto de qualidade do CARF. Está em jogo também essa questão. O agronegócio está saindo perdendo nesse projeto de lei, que vai ser votado também pelo Arthur Lira, e querem resolver tudo de uma vez só, fechar um acordo único. Resolvendo todos os projetos, a gente vota a favor da reforma tributária. Pelo menos essa é a posição do agronegócio. A bancada do PT segue construindo uma narrativa de que essa reforma vai beneficiar os mais pobres e os mais pobres vão... Cadu?
Falhou a nossa ligação com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está nos dando um panorama a respeito da votação agora, que deve acontecer daqui a pouco, da reforma tributária em Brasília. As considerações estão sendo feitas lá no plenário, os senadores, os políticos envolvidos estão conversando, mas apesar do avançar da hora, porque estava marcado para que a votação começasse às 18 horas, horário de Brasília. Até agora ainda não começou. Estão acontecendo o quê? As considerações estão sendo analisadas, várias questões, mas o fato é que, segundo Lira, a reforma vai sim ser votada hoje, podendo entrar, né, pela noite e madrugada. A questão, né, são várias questões da reforma tributária, e um dos pontos que o Cadu nos adiantou é a proposta de zerar a alíquota de impostos para pelo menos 35 itens que formam a cesta básica do consumo do consumidor brasileiro. Cadu no ar, Karine. Tem essa possibilidade. Cadu, você estava falando para a gente o posicionamento do PT diante desta reforma tributária. Conta mais. Exatamente. Você estava falando sobre a questão da cesta básica. Sim, né, sim, dessa possibilidade. Fundamental. Ontem, no fim da noite, lá pelas 11 horas, 11h30, logo após o jogo do Flamengo, o relator estava falando lá e estava contando essa parte de que os itens da cesta básica terão alíquota zero, justamente para eliminar narrativas de que vai onerar os itens da cesta básica. E nesse ponto o agronegócio apoiou, tá? Agora, a bancada do PT, Karine, segue construindo uma narrativa de que essa reforma vai beneficiar os mais pobres, que o pobre vai pagar menos impostos, que vai ter benefício do cashback, né, que é aquele você paga imposto e esse imposto vai voltar para você de alguma forma, né? Isso daí não está tão claro ainda. E o governo vai ter mais recursos para investir em saúde, educação, segurança, enfim, naquilo que lhe compete, que ele é obrigatório. Essa narrativa do governo, da bancada, da ala do atual governo, é para tentar debelar a narrativa da oposição, Karine, que diz que essa reforma é ideológica e não vai beneficiar o país. Enfim, Karine, está uma guerra aqui, muita conversa, muito diálogo, muitas portas fechadas, muitas reuniões a portas fechadas, muito cafezinho, como eu disse ontem, já tomei tanto café, né, que você não tem ideia. Agora o fato, né, Cadu, é que o governo Lula, ele está apostando alto nessa reforma. Afinal de contas, ontem, essa semana, o presidente liberou milhões em emendas parlamentares, não é? Exatamente, todo mundo está apostando nessa, viu, Karine? Olha, sim, eu vou falar uma coisa para vocês que a gente está sentindo aqui na Câmara. A expectativa de derrota é muito grande, viu? Ninguém está apostando nada nessa reforma, ninguém está apostando nada nesse resultado. Se tivesse aquele patch aqui, ia dar meio a meio, porque tem muita gente achando que vai dar derrota e outra parte achando que vai sair. Tudo vai depender agora, nas próximas horas, dos acordos feitos com a bancada do agro, com a bancada evangélica, com a bancada do... Cadu está ao vivo conversando com a gente lá em Brasília. Oi, falando... Oi, falhou novamente. Oi. Vai... Vamos lá. Então vamos lá. Eu estava dizendo que tudo vai ser resolvido agora, essa noite, em tempo real. A bancada do agronegócio está reunida nesse momento e a bancada da evangélica também está reunida nesse momento. Então está todo mundo conversando, tentando fechar os últimos pontos. Porque o Arthur Lira está apostando muito alto. E outra coisa, Karine, convenhamos, se essa reforma não sair, se ela for rejeitada no Congresso, o Arthur Lira não tem nada a ver com isso. Ele é o fiador da reforma tributária, mas se ocorrer uma derrota, ele vai atribuir ao governo. Exato. Não vai ser culpa dele. Mas se sair, ele vai ter benefício. Os louros vão ser dele, lógico. Há essa leitura Alô, Cadu? Há essa leitura também do ganho político com a reforma tributária. São várias leituras que a gente pode ver, porque de fato mesmo a gente só vai saber se os itens da cesta básica vão ficar mais baratos ou não vão ser taxados, se também existe a questão dos transportes públicos, também há essa questão de que pode baratear
também que itens para que o preço da passagem fique mais barato. Há também a taxação de itens de luxo, como jatinhos, iates. Só que esse resultado final a gente só vai saber depois da votação, depois de todos esses acertos, de todos esses alinhamentos e ajustes que estão acontecendo nesse momento em Brasília, como o Cadu está contando para a gente. O setor do agro está sentando agora para alinhar essas questões que dizem muito respeito a eles, principalmente, de novo, falando dos itens da cesta básica, que a ideia é chegar a zerar a taxação desses 35 itens considerados da cesta básica do brasileiro. Vamos seguir, que eu acho que a gente perdeu o contato lá. Perdemos o contato com o nosso correspondente em Brasília, que está acompanhando esses momentos iniciais da votação da reforma tributária. Agora 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas realizou pela primeira vez transplante de rim na rede pública de saúde do estado. A cirurgia foi realizada nesta quarta-feira, Karine. Carlão, e o paciente foi um homem de 35 anos que teve um rim doado pelo pai dele, tá? O marco histórico teve total parceria do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. O transplante renal já existia no Amazonas, mas apenas em uma clínica particular. Só que desde 2018, a clínica encerrou o procedimento. Nessa quarta-feira, o transplante foi retomado e pela primeira vez na rede pública de saúde, no Hospital Delfina Aziz. Para isso, o Ministério da Saúde foi fundamental, conforme relata o governador Wilson Lima. E aqui eu quero destacar o apoio do Ministério da Saúde, que tem sido fundamental nesse processo, o apoio das associações dos renais crônicos e também dos transplantados, da minha equipe de saúde, do meu secretário, todo mundo envolvido nesse processo, e a gente torce aqui para que agora a gente possa acelerar o máximo possível esses procedimentos cirúrgicos e possa dar maior qualidade de vida, né, a quem necessita fazer um transplante. O transplante foi realizado pelo médico Marcelo Perosa, coordenador do Transplante Sem Fronteiras, e o paciente foi um homem de 35 anos que teve o rim doado por seu pai de 55 anos. Todo o procedimento cirúrgico teve duração de 4 horas. De acordo com o médico Marcelo Perosa, a cirurgia foi um sucesso e fez parte de um processo de capacitação de sua equipe aos servidores do Hospital Delfina Aziz. É um processo todo de capacitação, né, que está sendo desenvolvido pelo nosso grupo em parceria com o Hospital Delfina e também com o apoio da Secretaria de Saúde. E isso a gente vai ter condições de mudar a vida de muitos pacientes que hoje estão na hemodiálise aqui no estado do Amazonas. O Amazonas tem uma média de 1.000 pacientes que dependem de diálise para viver, além de 700 pacientes inscritos em outros estados e que a partir de agora podem realizar o procedimento aqui no Amazonas. O transplante renal é um tratamento para pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica, estando o doente em diálise ou em fase pré-dialítica. As consultas de avaliação com os pacientes que precisam de transplante iniciaram em abril. Cerca de 300 pessoas, entre possíveis doadores e receptores, passaram por avaliação no Hospital Delfina Aziz. Uma dupla foi selecionada para a realização dessa primeira cirurgia e mais 4 pares estão no processo de avaliação, sendo preparados para os próximos transplantes. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, cidades da região norte e nordeste têm maior dificuldade para contratar médicos. É o nosso assunto em instantes. 6 horas 24 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, já final de semana aí em tempo e temperatura. E é com você, Karine. Previsão do tempo. Carlão, e o sextou vai ser com sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. À noite mesmo, a sexta-noite, vai ficar com céu aberto. Isso de acordo com informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 53% e 97%. Olha só, em Rio Negro baixou uma
mais 3 centímetros de ontem para hoje. A marca no Porto de Manaus nesta manhã de quinta-feira era de 27 metros e 90 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Muito bem. Carlão, estamos de volta com o Cadu lá em Brasília, falando sobre as movimentações, a votação da reforma tributária. Cadu. Ó, Cadu. Vamos lá, gente. Onde é que a gente parou, meu Deus? Porque a conexão está... Você estava falando dos acordos, dos alinhamentos que estavam acontecendo neste momento, principalmente do setor do agro, né? Uhum. Exatamente. Os setores, não só o agronegócio, mas também outros setores também. O setor de serviços também está correndo atrás, correndo da sala para a cozinha, para ter menos danos com essa reforma tributária. Acontece que o último texto, a última versão do substitutivo, como a gente chama, que é o texto final, foi apresentado agora há pouco pelo relator. E aí vão surgir novas baterias de negociações. Então isso não vai terminar agora, deve avançar à madrugada. O plano de Arthur Lira é votar hoje ainda, agora à noite, e amanhã votar o segundo turno. Não sabemos se essa promessa vai ser cumprida, se essa agenda vai ser cumprida na verdade. O que a gente está acompanhando aqui está levando na marra a votação da reforma, e a gente até entende. Cadu, perdemos novamente contato com você, a gente segue mais um pouco, né, Carlão? Vamos falar de concurso do IBGE, que anunciou a abertura de 2 processos seletivos com um total de 7.548 vagas de trabalho temporário. As oportunidades abrangem 26 estados e o Distrito Federal. Aqui no Amazonas, há vagas para 12 municípios. O maior número, é claro, é aqui para Manaus. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. Com oportunidades para 2 funções diferentes, o IBGE abriu inscrições com 119 vagas temporárias em todo o Amazonas. Há vagas para 12 municípios do estado. O maior número delas, em Manaus, são divididas entre 97 para ampla concorrência, 26 para pessoas pretas e 7 para pessoas com deficiência. Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, são 180 vagas, com salário de R$ 1.387,50. E é preciso ter ensino médio completo. Já para a função do supervisor de coleta, são 19 vagas, com salário de R$ 3.100, e além da formação do ensino médio, também a exigência de ter carteira nacional de habilitação, no mínimo na categoria B. As inscrições devem ser realizadas no site ibfc.org.br até às 11 da noite de 19 de julho deste ano. O valor da taxa é de R$ 42,20. As seleções serão destinadas a pessoas que não foram contratadas nos últimos 2 anos, em outros processos seletivos regidos, como explica a Djalma Nogueira, supervisor de informações do IBGE no Amazonas. Os editais estão disponíveis no site da banca organizadora IBPC e no site do IBGE. É importante que os candidatos leiam os editais para conhecer todas as regras do processo seletivo. O supervisor de coleta e qualidade, entre outras coisas, é o responsável por organizar, gerenciar e planejar as pesquisas. Já o agente de pesquisa é aquele que vai aos domicílios realizar a coleta das pesquisas, além de que ele também visitará os estabelecimentos, seja ele agropecuário, industrial, comercial e de serviços. É importante destacar também que, embora os concursos sejam realizados no mesmo dia, eles serão executados em horários diferentes. Portanto, uma mesma pessoa pode concorrer aos 2 cargos, uma vez que as provas serão realizadas em horários diferenciados. Os candidatos terão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, que será realizado no dia 17 de setembro, com duração de 3 horas e meia. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro deste ano. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 29 minutos, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. E daqui a pouquinho você fica sabendo aí, olha só, por pouco 2 vereadores aqui de Manaus não foram caçados. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Olha
as cidades da região norte e nordeste têm maior dificuldade para contratar médicos, segundo o estudo da Confederação Nacional dos Municípios, Karime. Então, Carlão, aqui no Amazonas, porém, quase todos têm médicos clínicos, com o retorno do programa Mais Médicos do governo federal. De acordo com a Associação Amazonense de Municípios, a dificuldade está na contratação de médicos especialistas. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora, na reportagem de Odineia Araújo. O levantamento foi feito junto aos gestores municipais e alcançou 3.385 municípios do país, o que equivale a uma média de 112 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre as cidades pesquisadas, 979 estão com falta de médicos, algumas até há pelo menos 3 meses. O presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, que também é prefeito de Rio Preto da Eva, diz que os municípios do Amazonas, na atenção básica, não têm tantos problemas. É que o governo federal, através do programa Mais Médico, aos poucos, tem conseguido suprir essa carência contratando clínicos gerais. E hoje, a maior dificuldade dos municípios, inclusive do Amazonas, é contratar médico especialista. O governo federal, através do programa Mais Médico, ele conseguiu, através do edital, preencher todas as vagas para a atenção básica, que é a responsabilidade dos municípios. Então, só que o médico, ele é justamente o clínico geral. O Amazonas, hoje, é o segundo melhor estado no Previne Brasil. Não é por conta da média e alta complexidade, mas pela atenção básica. Ou seja, os municípios estão fazendo o dever de casa. Manaus é a capital número 1 na atenção básica de saúde no país, mas não é a melhor cidade do Amazonas. As melhores cidades são Urucurituba, Rio Preto da Eva e Novo Airão, segundo a Associação de Municípios. Para suprir a demanda por médicos especialistas nas cidades mais distantes da capital, o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas diz que propôs ao Ministério da Saúde a criação de um programa tipo Mais Médico, porém voltado para a contratação apenas de especialistas. Que nós temos as UBS, mas os hospitais, no modo geral, no Brasil inteiro, ele é compartilhado entre o governo do estado e prefeituras. E que nós tínhamos a deficiência de ter o especialista. E a ministra deverá criar, nesses próximos meses, o programa Mais Médico Especialista. Hoje, o médico, mesmo o clínico geral, ele custa para a maioria dos municípios em torno de R$50 mil. Tem médico que ganha até R$100 mil, R$130 mil. Um médico, principalmente cirurgião. Um plantão médico no interior, segundo Anderson Souza, custa uma média de R$60 mil por mês. Para reduzir custos como esses, os prefeitos do Amazonas formaram um consórcio para fazer compras públicas compartilhadas e contratar médicos em conjunto. O levantamento da Confederação Nacional dos Municípios revela que faltam médicos na atenção primária em 1 de cada 3 cidades brasileiras, mas esse não é o caso do Amazonas, segundo a Associação Amazonense de Municípios. Ainda conforme a entidade, os municípios do Amazonas estão entre as 700 cidades do país com melhor atenção básica na saúde. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, a Escola de Serviços Públicos Municipal de Inclusão Socioeducacional está comemorando 27 anos de atividade. E a instituição da Prefeitura de Manaus, que entre outras ações gerencia o programa Bolsa Universidade, que já beneficiou mais de 160 mil pessoas desde que foi criado pelo então prefeito Amazonino Mendes, Karime. Exatamente, Carlão. E para falar mais sobre essas ações, vamos conversar agora com o diretor-geral da Escola de Serviços Públicos Municipal, Júnior Nunes, que está aqui com a gente nos estúdios da Rádio Mix, no programa 18 Horas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 Horas. Então, quais são as principais conquistas da escola nesses 27 anos? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço. Quero desejar uma boa noite aí aos ouvintes da Rádio Mix. Hoje foi um dia muito importante
que a ESP completa 27 anos, o Bolsa Universidade faz parte da gestão da ESP, o Bolsa Universidade, Idiomas e Pós-Graduação, que vieram depois, e podemos homenagear aqueles que fizeram história durante esses 27 anos de Escola de Serviço Público Municipal. E hoje aconteceu um fato muito interessante que vai marcar com certeza a minha vida e dos presentes, que foi um encontro do Dr. Armando Mendes com o ex-prefeito Serafim Correia. E nós sabemos que o governador amazonino criou o Bolsa Universidade, e esse programa já beneficiou mais de 160 mil pessoas, passaram pela sala de aula. Hoje, na gestão do prefeito Davi Almeida, temos 22 mil pessoas estudando, ou seja, um idioma, ou seja, uma graduação ou uma pós-graduação. E isso nasceu lá atrás, a gente não pode esquecer a nossa história e aqueles que contribuíram, e esse evento serviu para isso. Então foi muito gratificante, foi muito importante para a gente ter a presença do Dr. Armando e ouvir das palavras de um antagonista político que vivenciou duas grandes batalhas, que foram 2 eleições municipais, a qual cada um ganhou uma, falar e elogiar tanto o governador amazonino Mendes, como fez o Serafim, e a recíproca também do Armando. Isso mostra que, além dos embates políticos, há a preocupação pela cidade de Manaus, a preocupação para que os programas como esse de inclusão socioeducacional atinjam o maior número de pessoas que precisam. A sociedade como um todo é que ganha, né? São visões diferentes, até em alguns pontos antagônicas, mas o objetivo final, que é o desenvolvimento da cidade, do estado, é comum nos dois, sem dúvida. Um trabalho em comum, né? Olha só, uma das funções hoje, inclusive da Escola de Serviços Públicos Municipal, é gerenciar o programa Bolsa Universidade, de extrema importância. Quantas bolsas atualmente são oferecidas, diretor? Olha, o Bolsa Universidade, na nossa gestão, que já estamos há 2 anos e 6 meses, nós fizemos 3 programas. E os 3 Bolsa Universidade colocaram, em média, 4.500 a 5.000 pessoas na faculdade. Somando com o Bolsa Idiomas e Pós-Graduação, hoje nós temos 22 mil pessoas na cidade de Manaus estudando através de uma bolsa da prefeitura. Ou seja a bolsa de 50%, seja de 75% ou 100%. Hoje foi um marco muito importante da gente estar relembrando isso, porque o ex-governador amazonino Mendes, ele criou a UEA e quando foi governador. E aí quando foi prefeito, não satisfeito, querendo que as pessoas tenham mais oportunidades de educação, porque sabe que a educação transforma e é o único caminho para mudar de fato a vida das pessoas, criou o Bolsa Universidade. E hoje a gestão atual, o prefeito Davi Almeida, dá prosseguimento num programa tão importante. Aliás, todos os gestores que passaram após o governador amazonino deram prosseguimento ao Bolsa Universidade, ampliaram, criaram outros programas semelhantes como o Idiomas e o Pós-Graduação, porque é algo que deu certo, que dá certo. Só você enxergar também, por exemplo, a respeito da UEA. Olha o tamanho que a UEA se tornou, né? E tudo tem um início. Sem dúvida. E esse início só acontece com mentes brilhantes que têm coragem também de fazer, de implantar, de encarar. E hoje foi um dia muito bonito que eu acredito que nunca vou esquecer, principalmente por saber que nós estamos dando oportunidade para muita gente estudar, que tem uma vontade, que tem a vontade de fazer uma graduação ou um idioma ou uma pós-graduação, mas não tem condição financeira para isso. Nós sabemos que temos a UFAM, temos a UEA, mas fica muita gente ainda de fora, né? Essas 2 grandes universidades públicas não comportam o número de pessoas que hoje saem do ensino médio em busca de uma graduação. Sem dúvida. E hoje esse programa ele garante também a sobrevivência de algumas universidades particulares, inclusive. Como é isso? Olha, a nossa parceria com as instituições de ensino superior, ela é importante para a prefeitura, para a sociedade e também para as instituições. Porque de 5% de imposto ISS, 60% pode se tornar bolsa. Ou seja, além disso, o IPTU que essas instituições pagam pode ser revertido em bolsa. Então,
ao invés do aluno estar pagando a mensalidade e isso está virando IPTU, a prefeitura está dando esse desconto. Então, é muito satisfatório também para eles, sem falar do número de pessoas que a gente coloca nas faculdades pagando 50%, que gera mais receita também. Sim. Nós sabemos que a cidade ela é muito bombardeada por empresas de fora, principalmente de educação, que muitas delas não criam empregos aqui, não pagam impostos aqui. Então, o Bolsa Universidade fortalece as empresas de educação que estão gerando conhecimento aqui e também empregos e renda através dos impostos que elas pagam. Muito bem, agora quais são as novas metas da Escola de Serviços Públicos? Nossa meta, nós finalizamos agora, acabamos de entregar o Bolsa Idiomas. Boa. Esse Bolsa Idiomas 2023 foi o maior bolsa da história, ele bateu todos os recordes, porque nós baixamos a idade para adentrar ao programa, era 16 anos, passou a ser 10 anos de idade. A partir de 10 anos de idade, ou seja, passamos a atender crianças. E aí o programa deu um boom. E o gestor que está à frente desses programas, ou de qualquer outra pasta da gestão pública, ele tem que sempre estar se atualizando. E a respeito disso, nós vamos fazer agora, em agosto, o Bolsa Pós-Graduação. E nesse Bolsa Pós-Graduação, pela aceleração da questão do EAD, do ensino à distância, nós vamos implementar também, que é uma inovação. E sabemos que quem faz pós-graduação, a maioria já trabalha. Ou seja, um trânsito como é o de Manaus é muito difícil. Você sair do trabalho para a faculdade e depois ir para casa. Então, o EAD é a busca de muita gente. Verdade. E no final do ano, como sempre, mês de outubro, novembro, Bolsa Universidade 2023 também. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho, por levar adiante esse trabalho tão importante para o Estado, para a cidade também, para o Estado, é claro. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a oportunidade, mais uma vez, que a Rádio Mix dá da gente falar aqui para vocês do que a gente está fazendo, do nosso trabalho à frente da ESP. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o diretor-geral da Escola de Serviços Públicos Municipal, Júnior Nunes. 6h41. 18 horas. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas anunciou nesta quinta-feira o envio de tropas para a primeira fase da operação de combate aos focos de incêndios florestais no sul do estado. Exato, Carlão. Ao todo vão ser 74 bombeiros militares e 10 viaturas. As equipes vão para os municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. O repórter Rodrigo Soares tem os detalhes a respeito desta operação. Vamos acompanhar. A primeira fase da Operação Aceiro 2023 iniciou nesta quinta-feira com o envio de tropas da Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para combater os focos de incêndios florestais no sul do estado. Ao todo, serão 74 bombeiros militares e 10 viaturas, divididos em equipes de combatentes com destino aos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. A operação tem como base estes 5 municípios que fazem parte do chamado Arco do Fogo, onde há o maior registro de focos de calor durante o verão amazônico. A maior parte das áreas de detecção desses focos de calor no Amazonas são terras de responsabilidade do governo federal, como explica o comandante-geral dos Bombeiros do Estado, Coronel Orleilson Muniz. Nesse final de semana a gente está enviando, portanto, para o sul do Amazonas esse efetivo. Saliento que nos municípios que receberão as tropas já temos brigadistas capacitados pelo Corpo de Bombeiros. Então, além da nossa tropa, nós estamos enviando viaturas novas com equipamentos adquiridos de combate a incêndio. São picapes com capacidade de entrar em ramais e dar uma pronta resposta. Para atuarem de forma precisa na Operação Aceiro, os bombeiros militares passaram por um treinamento intensivo ao longo desta quarta e quinta-feira e irão embarcar para os municípios na próxima segunda-feira. Dos 74 bombeiros preparados para a operação, 54 são do Comando de Bombeiros da capital e 20 já integram a Operação Tamoio-Tatá no interior do estado, como detalha o comandante Muniz. Vamos atuar, portanto, no combate, porque estamos entrando no período mais crítico de incidência de incêndios florestais. O importante é que a presença do Corpo de Bombeiros, primeiro, vai inibir as queimadas ilegais e depois, estando lá, fica mais fácil para você dar uma pronta resposta e evitar que o princípio do incêndio se transforme em uma grande tragédia.
O cronograma prevê a divisão da Aceiro 2023 em 4 fases operacionais, sendo a primeira com início no dia 10 deste mês e retorno previsto para 8 de agosto, seguindo com as outras 3 fases do plano até o mês de novembro, quando encerra a ação. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Vamos falar dos bastidores da política local, da política amazonense, não é, Carlão? Já chegou a Cíntia Blink, Karime? Já está aqui ao meu lado. Muito boa noite, Cíntia Blink. Então, teve vereador conseguindo escapar da cassação, mais precisamente 2 vereadores, é isso, Cíntia? Conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7, dia de emoção pra esses vereadores, viu? A gente já tinha falado deles aqui, eu tô falando do vereador François e do vereador Peixoto. Vamos lembrar que o ex-vereador Isaac Tayá entrou aí com um processo para que eles fossem cassados por suspeita de não utilizar, de cometer fraude aí nas candidaturas femininas. E aí já tava tudo, tinha votos já adiantados e o cenário era de que eles seriam sim cassados, os 2. Mas hoje o julgamento aí finalizou no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e eles conseguiram essa reviravolta. Teve um pedido de vista que foi devolvido e nessa devolução foi considerada que não cometeu ali a fraude nas candidaturas femininas, porque os problemas que foram colocados poderiam acontecer com qualquer outro e não só por ser uma candidatura feminina. Foi o desembargador Rony Frankstone quem fez aí esse voto. E ele foi acompanhado por outros colegas. Deixa eu só pegar o nome de todo mundo aqui. Foram 3 votos a favor de que houvesse a cassação. Dos desembargadores Marcelo Pires Soares, Fabrício Frota Marques, que até foi o relator, Carla Reis. E 3 dizendo que eram contra, que é o Rony Frankstone, o Conte Siuan e o Vitor Liuzzi. Aí ficou empate, 3-3, teve que ter um desempate. Quem desempata, quem dá o voto de Minerva é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é o desembargador Jorge Lins, que votou pelo desprovimento do recurso. Ou seja, François e Peixoto continuam na Câmara Municipal de Manaus, mas Isaac Tayá ainda pode levar esse caso para o Tribunal Superior Eleitoral. Só essa vitória já foi surpreendente, já foi, acredito que bem comemorada aí pelos vereadores. Pode ser que esse respiro tenha sido temporário e no Tribunal Superior Eleitoral a coisa mude, mas esses processos não costumam ser tão rápidos, então acho que eles estão mais aliviados hoje. Karime, Carlão. Ei, Cintia, olha só, que história é essa aí de lei para não permitir sátiras ao cristianismo? Tá rolando na Assembleia Legislativa do Amazonas essa proposta? Assembleia Legislativa do Amazonas, aquela que cria títulos, que ontem deu lá pro Siqueira e tal. Pois é, agora tem um novo projeto de lei. Essa é da deputada Débora Menezes, que chegou nessa legislatura. Ela proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do estado do Amazonas. Essa proposta, ela teve votos a favor, 19 votos a favor. O deputado Sinésio Campos foi o único que votou contra. E a deputada Alessandra Campelo escolheu se abster, né? Ela não votou nem contra nem a favor. E aí a deputada Débora Menezes, ela faz esse projeto que atende somente à comunidade cristã. Ela justificou dizendo que há inúmeros casos de ridicularização da fé cristã, geralmente sobre a alegação de expressão artística, principalmente em festividades como carnaval, e que é para evitar esse tipo de prática. O projeto também proíbe a liberação de verbas públicas em desfiles, espetáculos ou manifestações que for considerado que há intolerância religiosa, mas essa intolerância religiosa cabe apenas a cristãos, tá? Não é outra... só para o cristão, não pode ser para outras de matizes africanas, nem nenhuma outra. Não há esse direito aí de acordo com o projeto como ele está hoje e foi aprovado, né? O deputado evangélico João Luiz, do Republicanos, ele é a favor, ele falou que é de suma importância um projeto como esse para que eventuais casos registrados pelo país referentes a enredos de carnaval, esquetes ou programas humorísticos zombando de símbolos e personagens que integram a religião cristã
sejam combatidas. O deputado Rosenha também se manifestou favorável, disse que a pessoa pode não concordar com alguma prática, mas que ela precisa respeitar. Quem votou contra não se manifestou durante a votação, que foi apenas o deputado Sinésio Campos. Mas é com isso aí que os parlamentares aqui estão trabalhando. Karime, Carlão. Cíntia, vamos mudando de assunto aí. Vanessa Graziottini, ela se livrou de uma acusação ainda da Lava Jato. Hoje é dia de livramento, né? Hoje é o dia de livramento, olha aí. Você já aproveita aí. Então, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, declarou como imprestáveis as provas obtidas pela Operação Lava Jato para processar a ex-senadora Vanessa Graziottini por Caixa 3 na campanha que ela fez em 2012, quando ela concorreu para a prefeitura. Se não me engano, foi dessa vez que ela levou aquela ovada. Sim, que a gente tem muito na memória esse momento aí. Eu tava lá, inclusive. Eu tava, né? A decisão, ela segue a mesma linha de entendimento do Toffoli, pelo também ministro Ricardo Lewandowski, em casos semelhantes, onde teve ali delação premiada, né, de executivos da Odebrecht. De acordo com a denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, logo no início de 2019, a campanha da Vanessa, que é ex-senadora e, no caso, ex-candidata a prefeita de Manaus, tinha recebido 700 mil da Odebrecht por meio de uma outra empresa chamada Primar. Essa denúncia chegou a ser um problema para o senador Eduardo Braga, que chegou a figurar aí como réu pelo fato do diretório do MDB de Manaus ter recebido 1.600.000 dessa mesma fonte. A denúncia contra o Braga, ela foi arquivada porque ele demonstrou na época que ele não era dirigente da municipal, mas sim da estadual. E contra a Vanessa, quando ela deixou de ser senadora, isso desceu para a 40ª zona eleitoral de Manaus. Lá, nessa outra instância, não foi considerado como imprestável as provas, só que aí a defesa fez subir para o STF, que tratou esse assunto como já tinha tratado antes. Então, por isso, Vanessa Graziottini não tem mais problema com esse caso da Operação Lava Jato. Eu preciso... Para ela, com certeza. Eu preciso falar também sobre o censo 2022, que eu trouxe aqui outro dia, esses números que atualizaram, e isso faz mudar o número de vereadores em algumas cidades, viu? Sim. Porque é com base nisso. Nós temos 41 vereadores por causa do tamanho da nossa população. E, então, algumas cidades mudaram. Eu vou trazer só algumas aqui pra gente ter uma noção. Por exemplo, o município de Santa Isabel do Rio Negro, ele vai perder 2 vagas, caindo ali de 11 cadeiras para 9 cadeiras na próxima eleição. O município de Iranduba, aqui pertinho, ele tem hoje 13 vagas. Como ele cresceu a população, agora vai passar a ter 15 vereadores. Enfim, o impacto do censo, ele é maior do que a gente pensa, né? Tanto para muita coisa, né? Sim, então é só uma noção do que está atingindo aqui. Uma outra coisa que eu preciso falar antes de ir embora. O empresário Armando Mendes recebeu nessa quinta-feira o diploma de honra ao mérito comemorativo dos 27 anos da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP, de Manaus, instituição que gerencia o Bolsa Universidade. Bolsa Universidade, que é um programa que beneficiou mais de 160 mil pessoas desde a criação dele, que foi implantada pelo pai de Armando Mendes, o ex-governador Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, ex-prefeito Amazonino Mendes, que todo mundo conhece. E Armando Mendes falou nas redes sociais que teve uma alegria de receber esse diploma, esse reconhecimento por esse programa que é tão importante para o Amazonas. E é isso, eu volto amanhã. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Carlão, agora 6h53. O nosso correspondente em Brasília, ele está lá acompanhando a votação da reforma tributária, já está ok. Ele mandou pra gente um apanhado geral do que está acontecendo por lá. Vamos ouvir. Karime, os 3 parlamentares que fazem parte do grupo de trabalho da reforma tributária, Sidney Leite, Adail Filho e o Saulo Viana, fizeram agora há pouco uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara, primeiro para marcar território, segundo para dizer que as mudanças feitas no texto da reforma atendem às expectativas do Estado do Amazonas e também da Zona Franca de Manaus. Ontem o governador do Amazonas esteve reunido com o ministro Fernando Haddad, a quem foi entregue uma proposta de se criar um fundo específico para ajudar o Amazonas
Amazonas e também compensar as perdas sociais, econômicas e possivelmente ambientais. Porque se a Zona Franca enfraquecer nos próximos anos, quem vai pagar o preço são as florestas, que vão ser devastadas possivelmente. Então eu conversei com o deputado Sidney Leite, que explica para a gente os impactos dessa reforma para o Amazonas e a importância desse acordo com o governo, que foi fechado ontem. Então vamos ouvir Sidney Leite. Nós temos as vantagens comparativas do modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus garantido na Constituição. Não será esta reforma que trará, algo diferente ou novo. O que nós estamos propondo é remeter à manutenção do artigo 40 e, com isso, garantir a competitividade das empresas instaladas, bem como aqueles setores que no futuro tiverem interesse em se instalar no polo da Zona Franca de Manaus. Isso posto. Segundo, é que o estado do Amazonas tem a maior conversão PIB versus ICMS, e isso refletirá de forma significativa na queda de receita por causa da tributação no destino. O volume do polo industrial de Manaus, em relação à nossa população, caracteriza o Amazonas como estado exportador, que produz e exporta, certo? O nosso consumo é pequeno diante do que o polo produz. Então, há uma projeção de perda de até 50% da receita. E, lembrando que o modelo, os recursos arrecadados de tributos federais, que representam, em média, um pouco mais de 50%, eles são em torno de 70% enviado para o governo federal, certo? Então, esse ajuste se faz necessário para que o Amazonas não tenha comprometimento com a sua manutenção de políticas públicas na educação, na segurança, na saúde. 18 horas. Karime, eu também conversei com o deputado Adail Filho, que também destaca que sem a Zona Franca de Manaus, o Brasil não vai conseguir cumprir a sua meta de desmatamento zero até 2030. Vamos ouvir Adail Filho. O modelo econômico da Zona Franca de Manaus, ela não é simplesmente um modelo fiscal, ela é um modelo ambientalmente responsável. Portanto, o Brasil precisa desse modelo econômico para manter a nossa floresta preservada. Sem isso, a gente vai desmatar. Sem isso, o Brasil vai ficar com uma imagem internacionalmente ruim. Então, não é um benefício do estado do Amazonas, isso é uma necessidade para o nosso país perante o cenário internacional ecologicamente o que está sendo discutido. Portanto, não teremos dificuldades, foi um acordo entre os líderes. Acredito que isso não vai ser discutido, será aprovado e é um grande avanço para o nosso estado. 18 horas. Esporte. Agradecemos a participação do Cadu de Brasília. Agora vamos falar de esporte com Cid Soares. Cid. Bom, boa noite. Eu já queria começar aqui dizendo que o lote promocional para o jogo do Amazonas e Paysandu esgotou. Acabou, já era. Boa. Era um lote de R$10, já à venda, os ingressos normais, que continuam a R$40 e R$20 na bilheteria do estádio Carlos Amit. Inclusive, porcentagem de visitantes, tá bom? A página oficial do Manaus postou hoje, em uma das suas redes sociais, a venda de camisas femininas da equipe. A legenda da publicação ironiza o momento financeiro do clube, Apesar de estar aí na Série C, a equipe não tem uma temporada como nos últimos anos, principalmente porque foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil e ficou nas quartas de final do Amazonense. Decisão do título do Campeonato Amazonense Feminino 2023 será entre 3B da Amazônia e JC. O empate entre as duas equipes em 0-0 ontem pela quarta rodada da competição no CT lá do 3B em Manaus credenciou as duas equipes como as melhores da competição. Eu vou ficando por aqui, porque eu sei que hoje o nosso tempo realmente foi muito exíguo, com toda essa... estamos em cima de todos os assuntos da reforma tributária. Claro. Muito obrigada, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Agora 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa da
Proteste divulgada hoje mostrou que há cartões de crédito com juros de até 836,29% ao ano no Brasil. Um cartão de crédito pode ser um aliado das pessoas que sabem lidar bem com suas finanças. Mas se o consumidor faz o mau uso do seu cartão, se verá em meio a altas taxas que podem levá-lo a uma realidade que afeta mais e mais pessoas no Brasil, que é o endividamento. É preciso ficar atento aos perigos para quem não consegue pagar a fatura. Dados recentes da Serasa mostram que entre os 70,5 milhões de inadimplentes no país, 31,6% deles se devem a dívidas pelo uso do cartão de crédito. Nos últimos 10 anos, a proporção de endividados no cartão avançou 11,4 pontos percentuais, passando de 75,2% para 86,6%. Esse cenário afeta diretamente as famílias brasileiras. Por isso, antes da contratação de um cartão, o consumidor deve tomar todas as precauções, ou acabará desorganizando suas finanças e sofrendo as consequências junto com os seus familiares. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.